Você já sentiu que, por mais que reze, algo dentro da sua família continua fora do lugar? Já percebeu que existem conflitos que se repetem, doenças que não cessam, dificuldades financeiras que voltam sempre, um peso espiritual que parece não sair do lar? Você já se perguntou por que algumas famílias, mesmo com problemas, vivem em paz, enquanto outras parecem constantemente atacadas, divididas ou entristecidas? E se o problema não fosse apenas humano, mas espiritual? E se existisse um dia específico escolhido por Deus, em que o céu se abre de maneira especial sobre as famílias e quase ninguém percebe? Esta mensagem não é para todos, não é para curiosos, não é para quem escuta por distração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo não age por coincidência. E muitos acreditam que o próprio Padre Pio, com sua missão de salvar almas e proteger famílias, conduziu você até este momento. Porque há famílias que foram escolhidas para serem restauradas, curadas e protegidas, mas precisam obedecer a um chamado preciso. E se eu te disser que o Padre Pio ensinou que o dia da festa da Sagrada Família carrega uma graça tão poderosa que pode mudar completamente o destino espiritual de um lar? Um dia em que Jesus, Maria e José se aproximam de forma especial das casas que os acolhem com fé verdadeira. Um dia que, segundo o Padre Pio, não pode ser vivido de qualquer maneira, nem ignorado como uma data comum do calendário litúrgico. Padre Pio não falava isso de forma leve. Ele, que via almas, discernia espíritos e enfrentava o demônio face a face, sabia reconhecer quando uma data carregava um peso espiritual único. Ele afirmava que a Sagrada Família não é apenas um modelo distante, mas uma presença viva que intervém quando é honrada corretamente. E muitos ignoram isso, e depois não entendem por que a família continua ferida. Há um episódio pouco comentado da vida do Padre Pio, em que uma família, destruída por brigas, doença e miséria, chegou até ele justamente na proximidade da festa da Sagrada Família. O que Padre Pio disse naquele confessionário mudou tudo. Houve lágrimas, medo, correção, mas depois veio uma paz que ninguém explicava, porque quando a Sagrada Família entra, o mal não permanece. Mas existe um detalhe. Padre Pio alertava: não basta celebrar, não basta ir à missa distraído, não basta acender uma vela sem consciência. Existem atitudes espirituais específicas que abrem ou fecham essa graça, e quase ninguém as conhece. Ele dizia que quem vive esse dia corretamente experimenta mudanças visíveis, e quem o despreza perde uma visita do céu. Fique comigo até o final, porque o último ensinamento que vou revelar foi considerado pelo Padre Pio como decisivo para quebrar ciclos de sofrimento familiar. E se, enquanto escuta, você sentir no coração o desejo de proteger sua casa, escreva nos comentários o nome da sua família ou apenas a palavra Sagrada Família, não como um gesto vazio, mas como um ato de fé. E se inscreva, porque permanecer sob ensinamentos como estes também é uma forma de proteção espiritual. Padre Pio ensinava que existem datas no calendário da Igreja em que o céu se inclina de maneira especial sobre a terra. Não porque Deus ame mais em um dia do que em outro, mas porque a humanidade, ao longo dos séculos, consagrou certos momentos como portais de graça. E entre esses dias, segundo o próprio Padre Pio, a festa da Sagrada Família ocupa um lugar silencioso, profundo e perigosamente ignorado. Ele dizia que nesse dia Jesus, Maria e José não são apenas recordados, mas espiritualmente presentes, não como símbolos, mas como intercessores vivos, atentos às dores escondidas das famílias. Padre Pio afirmava com a seriedade de quem via o mundo invisível que muitas famílias carregam sofrimentos que não começaram nelas. Cargas espirituais herdadas, palavras malditas ditas no passado, decisões erradas que abriram brechas,
pecados nunca reparados. E a Sagrada Família, nesse dia específico, recebe de Deus autoridade para restaurar o que foi quebrado dentro do lar. Padre Pio não falava isso por teoria. Ele viveu combates espirituais violentos dentro do convento. Enfrentava o mal durante a noite, sofria ataques físicos, via almas presas ao sofrimento familiar. E ele percebia algo inquietante. Quando uma família honrava verdadeiramente a Sagrada Família, o clima espiritual mudava. O peso diminuía, as divisões enfraqueciam, o mal perdia força. Ele alertava que não se trata de superstição, nem de rituais vazios. Tudo está profundamente enraizado na fé católica, no mistério da encarnação, no valor da família como igreja doméstica. Jesus escolheu nascer em uma família. Maria viveu as dores silenciosas de uma mãe. José carregou o peso da responsabilidade, do sustento e da proteção. E Padre Pio dizia que quem compreende isso espiritualmente começa a entender por que o inimigo ataca tanto as famílias. Agora eu te pergunto, com toda a seriedade espiritual, como está a sua casa? Há discussões constantes, um silêncio pesado, doenças repetidas, falta de trabalho, dívidas que não acabam, filhos distantes da fé, um cansaço que não se explica? Padre Pio ensinava que esses sinais não devem ser ignorados, porque muitas vezes são alertas espirituais. Há um testemunho forte ligado a isso. Uma mãe procurou Padre Pio desesperada. O marido estava doente, os filhos brigavam, a casa parecia mergulhada em tristeza. Padre Pio a ouviu em silêncio, depois perguntou se ela honrava a Sagrada Família. Ela respondeu que ia à missa, rezava, mas nunca tinha dado importância especial a essa festa. Padre Pio então disse algo que marcou sua vida. Você está deixando a porta fechada no dia em que o céu quer entrar. Ele a orientou com firmeza, mas também com ternura. Disse que, se ela obedecesse com fé, no dia da festa da Sagrada Família, coisas visíveis aconteceriam. E aconteceram. Não de forma mágica, mas espiritual. A paz voltou aos poucos. A doença enfraqueceu. O lar respirou novamente. É aqui que entramos no coração do mistério. Porque Padre Pio ensinava que existem atitudes concretas, simples, mas espiritualmente poderosas, que devem ser feitas exatamente nesse dia, e cada uma delas carrega uma consequência direta para o destino da família. Agora, prepare o seu coração. O que será revelado a seguir não é leve, não é comum, e exige fé verdadeira. Antes de revelar essas práticas, Padre Pio advertia: não faça isso com curiosidade nem como teste. Faça com o coração humilde, consciente de que sua família precisa da intervenção de Deus. Ele dizia que naquele dia, Jesus olha para cada lar como olhou para Nazaré, buscando um espaço onde possa permanecer. A primeira prática ensinada por Padre Pio começa no silêncio. Ele dizia que no dia da festa da Sagrada Família, a família precisa, nem que seja por alguns minutos, se colocar espiritualmente reunida diante de Deus. Mesmo que nem todos estejam fisicamente presentes, a intenção deve ser clara. Padre Pio orientava que alguém da casa, geralmente a mãe ou quem carrega o peso espiritual do lar, diga em voz baixa ou interiormente palavras de entrega. Não se trata de uma oração longa, mas de uma declaração consciente, oferecendo aquela família inteira a Jesus, Maria e José. Padre Pio explicava que esse ato fecha brechas espirituais abertas por reclamações, murmurações e palavras duras ditas dentro do lar ao longo do tempo. Ele afirmava que muitas famílias permanecem presas porque nunca foram oficialmente entregues a Deus. E quando essa entrega acontece no dia certo, o céu registra. Ele dizia que já viu famílias inteiras serem libertas de opressões após esse simples gesto. Não porque a pessoa falou bonito, mas porque o coração se alinhou. Padre Pio alertava que, quando isso não é feito, o lar continua espiritualmente sem direção.
vulnerável às influências do medo, da divisão e da desesperança. A segunda prática, segundo o Padre Pio, é um gesto concreto de reconciliação ou perdão. Ele dizia que a Sagrada Família não entra onde o orgulho governa. No dia dessa festa, Padre Pio recomendava que se faça ao menos um movimento real de paz dentro da família. Uma palavra que nunca foi dita. Um pedido de desculpas. Um perdão liberado em silêncio, mesmo que o outro não saiba. Ele afirmava que o céu reconhece esse ato imediatamente. Padre Pio dizia que o demônio odeia esse dia porque ele expõe as feridas familiares, mas também oferece a cura. Ele via espiritualmente que quando alguém decide perdoar nesse dia, cadeias antigas se rompem. Muitas doenças emocionais, crises conjugais e conflitos entre pais e filhos começavam a perder força a partir desse momento. Padre Pio ensinava que quem se recusa a perdoar nesse dia fecha a porta da própria graça. Ele não dizia isso para condenar, mas para alertar, porque, segundo ele, Deus respeita a liberdade humana, até mesmo quando ela impede a bênção de entrar. A terceira prática, que Padre Pio chamava de a mais esquecida, é a consagração do futuro da família. Ele dizia que a maioria reza apenas pelos problemas atuais, mas esquece de colocar os dias que ainda virão nas mãos de Deus. No dia da festa da Sagrada Família, Padre Pio orientava que se peça proteção explícita sobre o futuro da casa, sobre o trabalho, a saúde, os relacionamentos, os filhos, as decisões que ainda serão tomadas. Ele afirmava que esse ato cria uma espécie de guarda espiritual, porque Jesus, Maria e José caminham à frente da família, preparando caminhos e afastando perigos invisíveis. Padre Pio dizia que muitas tragédias são evitadas quando o futuro é confiado a Deus. E que quando isso não acontece, a família caminha às cegas, sujeita a ataques que poderiam ter sido evitados. Essas três práticas, vividas no mesmo dia, com fé sincera, eram consideradas por Padre Pio como um escudo espiritual completo. Ele ensinava que quem as vive percebe mudanças sutis no início, mas profundas com o tempo. Um peso que sai, uma paz que volta, um problema que começa a se resolver de forma inesperada. Padre Pio dizia que o maior erro espiritual das famílias não é a falta de oração, mas a falta de consciência. Muitas rezam, muitas vão à missa, muitas acendem velas, mas poucas entendem o que estão fazendo espiritualmente. E é por isso que, mesmo com fé, continuam presas aos mesmos problemas. Segundo o Padre Pio, a festa da Sagrada Família não é apenas um dia bonito no calendário litúrgico, é uma oportunidade concreta de reorganizar espiritualmente o lar. Ele ensinava que, quando essas três práticas são feitas com consciência, algo muito específico acontece. A família deixa de ser apenas um grupo de pessoas convivendo e se torna novamente uma igreja doméstica. E quando isso acontece, o mal perde autoridade. Padre Pio afirmava que o inimigo não suporta ambientes onde Jesus é reconhecido como centro, Maria como mãe do lar e José como guardião espiritual. Depois de viver corretamente a festa da Sagrada Família, a família precisa mudar a postura espiritual no dia a dia. Ele dizia que Deus responde rapidamente quando encontra cooperação, não perfeição, mas disposição. A partir daquele dia, ele orientava que a casa fosse tratada com mais respeito espiritual, menos palavras duras, menos reclamações constantes, mais silêncio interior, mais confiança. Padre Pio costumava dizer que muitas bênçãos se perdem, não porque Deus não quer concedê-las, mas porque o ambiente familiar as expulsa. E quando a família decide mudar pequenas atitudes, o céu permanece. Ele dava o exemplo de lares que, depois dessa prática, começaram a experimentar mudanças reais. O marido voltou a trabalhar. A doença entrou em remissão. Os filhos se aproximaram novamente. A paz, que parecia impossível, começou a se instalar.
Ele prometia, com a autoridade de quem via o invisível, que quando a Sagrada Família é honrada com fé verdadeira, nenhuma lágrima é desperdiçada. Deus começa a agir onde antes parecia haver apenas silêncio. Mas ele também alertava: essa transformação não acontece para quem faz por obrigação ou por medo. Ela acontece para quem confia. Agora, você não está mais no escuro. Você conhece o que Padre Pio ensinou. Cabe a você decidir se vai viver essa graça ou deixá-la passar como tantas outras. Porque, segundo o próprio Padre Pio, o céu visita, mas não invade. Se esta mensagem tocou o seu coração, não foi por acaso. Padre Pio dizia que quando uma palavra espiritual encontra descanso dentro da alma, é sinal de que ela foi enviada por Deus. E permanecer em contato com esses ensinamentos não é apenas aprender, é se proteger. É manter sua casa exposta à luz, à verdade e à presença de Deus. Ao se inscrever neste canal, você escolhe caminhar constantemente com os ensinamentos do Padre Pio, um santo que dedicou a vida a salvar almas, proteger famílias e combater o mal invisível que tenta destruir os lares. Cada vídeo que você recebe é como uma vela acesa dentro da sua casa, iluminando áreas que antes estavam na sombra. Padre Pio dizia que Deus respeita profundamente a liberdade humana, mas também responde de maneira poderosa quando vê um coração decidido. Por isso, ele sempre convidava as pessoas a darem um passo concreto, depois de receber um ensinamento espiritual. Não um passo pesado, nem complicado, mas fiel. Um gesto simples que mostra ao céu que aquela alma não quer apenas ouvir, mas viver. O desafio espiritual que o Padre Pio propunha em ligação com a festa da Sagrada Família é simples, mas exige constância e verdade interior. Durante 3 dias consecutivos, começando no dia da festa da Sagrada Família, ou se já passou, no primeiro dia possível com plena consciência, você deverá reservar um momento de silêncio dentro da sua casa. Não precisa ser longo. Alguns minutos são suficientes, desde que sejam vividos com respeito e intenção. Nesse momento, Padre Pio orientava que você recordasse mentalmente o nome de cada membro da sua família, um por um, mesmo aqueles que estão distantes, doentes, em conflito ou já partiram. E para cada nome, entregue essa pessoa a Jesus, Maria e José. Não peça coisas específicas. Apenas confie. Padre Pio dizia que quando o coração entrega, Deus sabe exatamente o que fazer. Ele ensinava que, ao final desse momento, você deve dizer com fé interior que sua casa pertence à Sagrada Família, não como uma frase vazia, mas como uma decisão espiritual. Segundo Padre Pio, esse ato simples cria uma continuidade da graça iniciada na festa, impedindo que ela se perca com o passar dos dias. Segundo o Padre Pio, surge a percepção clara de mudança, talvez não imediata, talvez silenciosa, mas real. Um ambiente mais leve, um diálogo que melhora, uma solução inesperada, um alívio que não se explica. Ele dizia que Deus age primeiro no invisível e depois no visível. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários que aceita, não para se expor, mas para selar espiritualmente essa decisão. Padre Pio acreditava que o testemunho público fortalece a fé e enfraquece o medo. E permaneça inscrito, porque continuar ouvindo ensinamentos assim é parte do caminho de transformação. Agora, se for possível, encontre uma posição confortável. Permita que este momento seja apenas entre você, Deus e a sua família. Padre Pio dizia que, quando a alma silencia, o céu fala. Feche os olhos suavemente. Respire com calma. Deixe para trás, por alguns instantes, o peso das preocupações, das contas, das doenças, das discussões, dos medos que você carrega em silêncio. Imagine agora a sua casa, cada cômodo, cada rosto, cada história vivida ali.
Padre Pio ensinava que Jesus caminha espiritualmente pelos lares que o convidam. E neste momento, nós convidamos. Senhor Jesus, assim como viveste sob o teto simples de Nazaré, entra agora nesta família que te chama, entra com teu olhar de misericórdia, entra com teu poder de cura, entra com a tua paz. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe silenciosa, Mãe que sofre em segredo, Mãe que guarda tudo no coração, visita esta casa. Coloca tuas mãos maternas sobre cada dor escondida, sobre cada lágrima não chorada, sobre cada ferida antiga que ainda sangra no interior desta família. Maria, ensina-nos a confiar quando não entendemos, a esperar quando tudo parece demorar. E São José, guardião fiel, homem justo, protetor silencioso, entra agora como defensor deste lar. Afasta todo o mal visível e invisível. Afasta toda divisão, toda inveja, toda palavra que feriu, toda influência que não vem de Deus. São José, protege o trabalho, o sustento, as decisões, os caminhos futuros desta família. Padre Pio, fiel servo de Cristo, que sofreste pela salvação das almas, intercede agora por esta família. Tu que viste o invisível, que combateste o mal, que consolaste tantos corações feridos, apresenta este lar ao Sagrado Coração de Jesus. Suplica por cura onde há doença, por provisão onde há falta, por reconciliação onde há ruptura, por fé onde há cansaço. Senhor, consagramos esta família inteira à Sagrada Família de Nazaré. O passado com suas dores, o presente com seus desafios. E o futuro, com tudo aquilo que ainda não sabemos, que esta casa seja um lugar de paz, que o amor volte a circular, que o mal não encontre espaço, que a esperança seja restaurada. E se houver alguém aqui que escuta esta oração, com o coração cansado, Senhor, toca agora, alivia, consola, fortalece, porque Tu és um Deus que não abandona, que não esquece, que não se atrasa. Tu és o Deus das famílias. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre esta casa, sobre cada membro desta família e permaneça para sempre. Amém.